pessoal, antes de a gente continuar o conteúdo relacionado a T15, vamos corrigir o exercício que a gente terminou, que não deu tempo de terminar, na aula passada. Apesar de que eu passei para vocês a resposta para essa questão nos slides, é interessante a gente poder codificar e discutir instruções por instruções. Como muita gente faltou à aula passada, é uma maneira de quem não veio poder rever o protocolo apresentado, as etapas e as instruções necessárias para a gente responder uma questão desse tipo, certo? Então vamos lá. Faça um programa que leia o login e a senha de usuário a partir de uma interface gráfica. É importante a gente responder essa questão agora também, porque aqui tem uma novidade, né? Eu tenho um campo texto que vai permitir o cara digitar o login e tem um campo senha na qual seria interessante na minha aplicação que eu não exibisse a senha que o cara está digitando. E com o conteúdo apresentado na aula passada, a gente não chegou a discutir esse detalhe, ok? Como é que eu posso ocultar informações digitadas dentro de um campo de texto? É possível, certo? Após clicar no botão que a gente vai inserir o rótulo logar, um evento deverá checar, um evento, isto é, uma função que vai ser executada a partir do momento que o cara clicar no botão. O login e senha foram checar se o login e senha foram digitados corretamente, exibindo janelas de diálogo, tanto com sucesso quanto para o fracasso na digitação do login e senha. Vamos considerar que o sistema possui um login padrão, sendo o login sendo esporte e a senha sendo campeão. Como é que eu poderia implementar isso em Python? Vamos dar uma olhada aqui. Se meu programa, se meu módulo Python vai utilizar interface gráfica, a primeira etapa que o programador deverá cumprir no script é justamente importar um módulo que permita utilizar componentes de interface gráfica. Como estudo de caso, a gente está utilizando o módulo Tkinter, que, visto na aula passada, a gente viu que a gente pode importar automaticamente, já que é um script Python já previamente instalado no momento que vocês instalam o Python no computador de vocês. Então aqui, ó, import Tkinter, ok? Importar da classe o módulo Tkinter, a próxima etapa do nosso script é criar a janela principal da nossa aplicação. Criar uma variável e atribuir a variável a saída da função tk implementada no script Tkinter. Vamos chamar essa variável de janela, e janela vai receber no script Tkinter a saída da função tk. Tranquilo? Agora vamos começar a criar os componentes que irão compor essa interface gráfica, isto é, um rótulozinho pedindo para o cara digitar o login, um campo de login. Um rótulo que peça para o cara digitar a senha, um campo de senha e um botão na qual, quando ele clicar, eu vou poder checar se ele digitou ou não as senhas, o login e a senha corretamente, certo? Primeiro vamos criar um rótulo do login. Vamos chamar essa variável de rótulo login. Rótulo login vai acessar do script Tkinter um rótulo. Vocês se lembram qual é a função existente do módulo Tkinter para criar rótulo? É a função label. Então, a partir da função label, eu posso criar um rótulo em uma determinada janela, é o que eu defino no primeiro parâmetro da função. Eu vou criar esse rótulo na janela que eu chamei de janela, e esse rótulo pode ter deve ter, na verdade, um texto, que aqui eu vou pedir para o cara digitar o login. Ok? Tá aqui o resto da minha função. Então, eu criei um rótulo. Esse rótulo vai ser adicionado na janela representada pela variável janela. E o texto a ser exibido nesse rótulo vai ser o texto login. A partir do momento que eu crio um widget, eu tenho que colocar ele na minha janela principal. Qual é a função do módulo Tkinter que eu utilizo para colocar um componente de interface gráfica na minha janela principal, pessoal? Vocês se lembram? Pack. Então eu vou digitar o nome do widget, rótulo login.pack. Mas só cria o texto
que vai fazer parte do campo. Então, vai ter um textinho indicando o que é que o cara vai ter que digitar no campo. Agora, eu vou ter que criar um campo que vai permitir ao usuário digitar o seu login. Vamos chamar esse novo widget de campo login. Campo login também vai acessar o módulo tkinter, mas dessa vez eu vou utilizar outra função, que vai ser a função entry. Entry vai possuir, por enquanto, um único parâmetro, que é justamente qual é a janela que eu vou adicionar esse widget, que nesse exemplo vai ser simplesmente janela. E vou colocar esse widget na minha janela principal. Campo login.pack. Ok? Por enquanto, eu só vou me preocupar em montar o front-end, para depois eu me preocupar com o evento. Primeiro eu vou ver se a janelinha está bonitinha, com todos os componentes necessários, depois eu me preocupo em programar a funcionalidade solicitada na questão. Vou fazer a mesma coisa agora, mas dessa vez com o campo de senha. Primeiro eu vou criar o rótulo senha. Rótulo senha, eu vou utilizar o módulo tkinter e vou criar um novo label. Esse label vai ser adicionado na minha janela que eu chamei de janela. E o texto a ser exibido vai ser senha, seguido de 2 pontos. E vou colocar ela na minha janela principal. Rótulo senha.pack. E vou criar agora o campo de senha, onde eu não vou poder exibir para o usuário para outros usuários o que o usuário corrente está digitando. Todo campo de senha, seja de login de e-mail, de sistema de gestão, é importante que eu oculte a digitação do usuário. Como é que eu posso pular um campo de texto para que ele não exiba o que está sendo digitado, substituindo cada caractere por asterisco, certo? Como é que eu posso fazer isso? Vou criar um campo de texto que eu vou chamar de campo senha. O campo senha eu vou continuar a acessar o tkinter. Vou criar um entry, como outro qualquer. Vou dizer que esse campo vai ser adicionado à minha janela principal. E a função entry me permite colocar um segundo parâmetro adicional. Esse parâmetro é o parâmetro show. Se eu colocar show e igual, eu posso definir um caractere que vai ser utilizado para substituir a digitação do usuário. Se eu quero substituir cada caractere que ele digite por asterisco, eu posso colocar aqui show e, entre aspas, colocar o asterisco. Tudo que ele digitar vai ser apresentado como sendo asterisco. Ele vai ocultar e substituir todos os caracteres pelo caractere que eu colocar em show. Essa é uma maneira de diferenciar um campo de texto comum para um campo de texto que permite a digitação de senhas. Está aqui o pulo do gato. Basta incluir um novo parâmetro, a função entry. Okay? Logo em seguida eu preciso adicionar esse campo à minha interface. Campo senha ponto pack. Ok? Já criei rótulo campo. Eu preciso criar um botão que vai me permitir disparar um evento. Então vamos lá. Um novo widget. Esse widget vamos chamar de botão. Então aqui. Botão vai ser igual ao módulo tkinter função button. Onde a função button vai possuir 2 parâmetros. O primeiro é a janela na qual eu vou adicionar o widget, que eu chamei de janela, vírgula. O segundo é o rótulo do botão, o texto que vai ser exibido no botãozinho. Então aqui, ó, text igual a... O problema pediu para eu definir o rótulo logar, não é verdade? Então aqui eu vou digitar logar. E vou colocar esse botão na minha interface. Botão.pack. Basicamente, a minha janela principal está 99% pronta. O que é que está faltando aqui? A minha última instrução, pessoal,
Main loop. Então, eu vou acessar a variável que representa a minha janela e implementar a instrução main loop. Sempre que você estiver trabalhando com o tkinter, essa aqui deve ser sempre a última instrução a ser implementada. Se não, sua janela, por mais que ela esteja montadinha, ela não vai ser exibida. É isso aqui que permite tanto exibir a janela, quanto manter o programa ativo em repetição, enquanto o cara não clicar em X, encerrando a minha janelinha. Salvando esse script por enquanto, só com front-end, salvando e executando. Tá aqui, ó, login e senha. Vou digitar qualquer coisa aqui no login. Ó a senha, tá vendo? Só asteriscos, porque eu usei o parâmetro show em um campo entry. Então, por mais que eu digite ABCD, tudo vai ser substituído por asterisco. Ok? Mas por enquanto o botão logar não está funcionando, porque eu preciso criar uma função que representa o evento e associar essa função a um widget que irá disparar a execução dessa função. Pergunto para vocês, qual é a melhor localização de eu criar o meu evento aqui no meu script? Mas os campos não estão em cima? Aqui, ó, eu não tenho o campo de login e o campo de senha logo em cima. Eles viram na aula passada que é interessante implementar os campos que vão ser acessados pelo evento em cima, o evento embaixo, se possível, antes do widget que irá disparar aquele evento. Como eu tenho o botão aqui, o ideal é que eu implemente o evento aqui, depois de todos os widgets e antes do widget que irá disparar o meu evento. Então a melhor posição para implementar a minha função é aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Sempre quando eu vou implementar uma função, eu vou utilizar a palavra reservada def, seguida do nome da minha função. Vamos chamar essa função de checkaLogin. Ela vai servir para isso, né? Para conferir se o cara digitou as credenciais corretamente. checkaLogin. Essa função não vai ter parâmetro. 2 pontos. O que é que vai ser executado quando esse evento for disparado? Eu vou ter que chegar ao conteúdo do campo login e o conteúdo do campo senha. Se o campo login for igual a export e o campo senha for igual a campeão, eu vou exibir uma mensagem de diálogo onde o texto a ser exibido vai ser usuário logado com sucesso. Se não, eu vou exibir outra janela de diálogo com a mensagem de fracasso. Vou usar if aqui, certo? Então, ó, se vou ter que acessar o campo login e obter o conteúdo digitado dentro daquele campo. Qual é a sintaxe que eu devo seguir aqui, pessoal, para poder pegar o conteúdo de um campo texto? Eu vou ter que acessar o campo a partir do seu nome, ponto. Depois de ponto, eu vou ter que utilizar a função get. Sempre a função get vai pegar um texto associado a um campo. Então aqui, ó, se campo login.get, aí sim eu pego o texto digitado dentro do campo. Foi igual. O login padrão do meu sistema é export, né? E, porque não basta só o login estar correto, a senha também tem que estar correta. Por isso que aqui eu vou usar o end, né? End, campo, senha, campo senha, ponto get, foi igual, igual, lembre-se, são dois iguais, certo? A campeão, faça. O que é que vai ser feito? Eu vou exibir uma janelinha de sucesso, uma janelinha de diálogo. A gente viu na aula passada que para que eu possa criar uma janela de diálogo, primeiro eu acesso o tkinter. O tkinter me fornece acesso ao message box. E a partir do message box, eu posso ter acesso à função show info, onde essa função vai ter 2 parâmetros. O primeiro parâmetro define o texto que vai ser exibido na barra de títulos da minha janela de diálogo. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, sucesso,
vírgula, e logo em seguida eu vou botar o texto que vai ser exibido no corpo da janela. Onde eu posso colocar, por exemplo, o usuário logado com sucesso. Ok? Vou copiar essa instrução. Ctrl C. Logo em seguida eu vou pular uma linha e preciso implementar o fracasso, né? Eu preciso implementar o se não. Dois pontos. Ou o cara digita o login corretamente, ou digita erroneamente. Então aqui, se ele digitar corretamente, Ctrl V, eu vou mudar a mensagem. Aqui eu vou colocar, por exemplo, erro. E aqui na mensagem eu vou exibir login inválido, por exemplo. Login inválido. A mensagem pode ficar a cargo de vocês. Pronto. Com essa função, eu crio o meu evento. Está faltando o que aqui no meu script? O botão chamar o evento. Como é que eu posso fazer com que o botão chame um determinado evento? Na função button, eu posso incluir um novo parâmetro. Basta incluir uma vírgula. E após a vírgula, digitar o comando que me permite linkar ao widget um evento. Para isso eu vou utilizar o comando em inglês. Comando vai receber o nome da função que será executada quando eu clicar nesse botão. Como eu acabei de criar a função checa login, vou digitar checa login ao lado do igual do command. Ok? Agora sim, eu estou ligando a função ao widget. Quando o usuário interagir com esse widget, automaticamente a função checa login vai ser executada. Vamos testar para ver se está tudo ok? Então salvei, executei. Beleza. Primeiro vamos digitar um login incorreto, né? Flamengo e a senha aqui. Cliquei em logar, erro. Login inválido. Vamos tentar digitar o login correto agora. Ok. Vou digitar esporte e a senha campeão. Usuário logado com sucesso. Massa, né? Bem, mas isso aqui foi conteúdo que a gente mostrou na aula de ontem. Na aula de hoje, a gente vai aprender a como brincar um pouquinho com formatação de janelas e widgets. Você pode reclamar, né? Tipo, pô, toda janela que eu crio fica com fundo cinza, fonte times, conteúdo centralizado. Eu queria botar o ícone da minha empresa em cima da janela, fazer com que a janela seguisse as cores, padrões da minha empresa. Eu quero exibir um GIF animado na minha janela. Resumindo, eu quero brincar na parte artística da minha aplicação. Tem como? Tem. Para isso, basta eu utilizar alguns parâmetros específicos em cada widget ou em cada janela e aí poder formatar a minha interface gráfica de uma maneira customizada, certo? Beleza. Vocês viram na aula passada que quando eu implemento acesso a funções do módulo Pkinter, eu tenho acesso a widgets que representam itens de interface gráfica, como botões, campos de texto e rótulos, e janelas, né? Porém, o cara tem que seguir aquela interface sisuda padrão do Pkinter. Tal interface pode ser customizada de acordo com algumas configurações a serem feitas nos parâmetros de função que representam cada um dos módulos a serem adicionados na minha interface. Então, por exemplo, eu posso alterar a cor de fundo em um determinado widget, eu posso inserir ícones e imagens em um determinado rótulo, eu posso alterar o posicionamento dos meus itens de interface gráfica e eu posso alterar algumas configurações que vai mudar o layout das minhas aplicações. Como eu posso fazer isso? Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Como eu posso mudar a cor de fundo de uma determinada janela da minha aplicação? É bem simples, certo? Vou mostrar um códigozinho fonte para vocês e você já pode aplicar essa alteração nesse exemplo que vocês editaram aí do login e da senha, certo?
Não alterei o padrão de implementação, eu importo. Isso aqui é igual a HTML. Eu importei a classe, um nome, então eu digo classe, estou com a cabeça em Java, né, que é o conteúdo que eu vou ensinar para vocês no próximo semestre. Eu importei o módulo tkinter, criei a janela principal e logo em seguida eu quero que a janela principal passe a ter uma cor de fundo diferente. Para isso eu preciso configurar os padrões de janela. Como eu quero configurar a minha janela, que eu chamei de janela, primeiro eu utilizo e acesso a variável que representa a minha janela, que eu chamei de janela, coincidentemente, né? Por quê? Né? Ponto. E logo em seguida eu utilizo a função configure. Como argumento da função configure, eu posso digitar a palavra reservada background, que é justamente o fundo de um determinado componente de interface. Nesse caso é a minha janela. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma maneira de padronizar cores, principalmente na web, que é a partir do código hexadecimal, a partir de códigos hexadecimal, onde são códigos compostos por 6 dígitos, onde cada dígito vai de 0 a F. Eu acho que na disciplina de matemática você já deve ter visto o conteúdo relacionado a código hexadecimal, né? Você sabe que a partir do 10 vira A, 11 vira B, e aí vai até F. Então, cada código... Tirou 10? Quem tirou 10 aí? Massa. Certo? Olha, por que aprender hexadecimal? Eu quero questionar. Olha aí uma aplicação de hexadecimal. Definir uma cor, certo? Eu posso variar cada dígito de 0 a F, e a variação desses dígitos vão me dar cores, que a gente chama de cores básicas. Eu também posso gerar mistura de cores. Por exemplo, posso gerar cinza claro, cinza escuro, preto, branco, e aí sucessivamente. Lembrando que a ausência de cor é preto e a presença de todas as cores é branco. Eu falei besteira, olha o inverso. Os designers aí. Tá certo, né? Beleza. Você pode associar a ausência de cores a 0, não é verdade? Se você colocar tudo 0, seguido do cifrão, você vai ter a cor preta. Se você colocar tudo F, você vai ter a cor branca. Ah, professor, mas tem várias possibilidades aqui. Como é que eu vou decorar todas as cores possíveis? Você não vai decorar, certo? Você pode utilizar o Google, por exemplo, e pesquisar por tabela de cores hexadecimal. Tem vários sites que vão disponibilizar para vocês figuras onde essa figura vai apresentar uma tabela, e nessa tabela eu vou ter uma coluna que vai me mostrar uma cor e outra coluna que vai mostrar o código hexadecimal associado. Então, para você saber o código hexadecimal que você vai utilizar na sua aplicação, basta acessar uma tabela de cores hexadecimal e pesquisar a cor associada, a cor que você quer colocar de fundo. É um string, esse background, esse código hexadecimal deve estar entre aspas. Aqui está aspas dupla, no slide, mas eu recomendo que vocês coloquem aspas simples, que é o padrão adotado no Python versão 3 para poder delimitar strings. Certo? Logo em seguida, eu tenho que configurar a janela antes de exibi-la, né? Então, primeiro eu configuro ela para depois exibi-la utilizando o comando main-loop. Se vocês forem implementar similar ao que eu fiz aqui no slide, vocês vão ter um resultado parecido com esse aqui. Esse código hexadecimal que eu defini, apesar da resolução do slide não estar muito boa, mas é como se fosse um azul royal, aquele azul claro, aquele azul já puxando para branco, vamos dizer assim. Vocês também podem brincar, podem botar 000, A, e ver qual é a cor que vai sair dessa mistura. Por exemplo, se vocês colocarem tudo C, vocês vão ter a cor cinza. Não é porque é C não, isso é até coincidência. Mas se você botar tudo C, vai ser o cinza grey mesmo, aquele cinza... Cinza, nem é claro nem escuro, é cinza, certo? Mas é possível mudar a cor de fundo de um widget também. A gente alterou a cor de fundo da janela. Mas eu também posso alterar a cor de fundo de um widget. Por exemplo, alterar a cor de fundo de um botão.
o botão sempre é cinza, eu posso mudar a cor de fundo do meu botão, por exemplo. Nesse exemplo que eu vou apresentar para vocês, eu vou estar alterando a cor de fundo de um rótulo, onde eu vou ter o fundo da minha janela de uma cor e o meu rótulo vai ter a cor de fundo diferenciada da minha janela. Então aqui, ó, importei o módulo tkinter, criei minha janela principal, criei uma variável que vai apresentar meu rótulo, o rótulo vai acessar o módulo tkinter e executar a função label. Até aqui não mudou, né? Eu disse aonde esse rótulo vai ser adicionado, vírgula. Eu disse o texto a ser exibido por esse rótulo, vírgula. Se eu quiser mudar o background de um rótulo, eu vou utilizar o parâmetro BG, que é justamente background. Vou usar o igual e, de novo, para poder definir a cor de fundo, eu vou utilizar por padrão um código hexadecimal de 6 dígitos que representa a cor a ser implementada para o fundo daquele widget. Vocês poderiam ter colocado esse parâmetro em qualquer outro widget. Por exemplo, no botão, basta você acessar a função button, botar vírgula, digitar BG e, entre aspas, digitar um código hexadecimal. Então, esse parâmetro não é passível de ser utilizado apenas em rótulos, mas você pode utilizar em qualquer widget que, porventura, vocês adicionem em uma janela. Se vocês implementarem similar ao que está sendo exibido aqui no slide, vocês vão ter um resultado parecido com esse aqui. É possível mudar a cor da fonte? É possível, basta que o programador reconheça o parâmetro necessário para fazer aquela ação de formatação de interface. Para poder mudar a cor de uma fonte, cor da fonte em determinado widget, seguindo esse exemplo que vocês acabaram de implementar, e que está sendo apresentado aqui no slide, de novo, importei o módulo tkinter, criei uma janela principal, aqui criei um rótulo de novo utilizando a função label, disse a janela que vai ser exibida, o texto vai ser exibido no rótulo, vírgula. Para mudar a cor de fundo, eu continuo a utilizar o parâmetro BG. Por exemplo, qual é a cor de fundo desse rótulo aqui? Preto. Ausência de cor, tudo zero, preto, vírgula. Se eu quiser mudar a fonte de um widget, eu vou digitar o parâmetro FG, que vem de foreground. Background é cor de fundo, foreground é cor de frente, vamos dizer assim. Tudo aquilo que tiver à frente do fundo vai reagir à cor que eu defini aqui. Que eu só deixei em underline aqui para poder deixar em destaque que parâmetro eu estou utilizando especificamente para alterar a cor de fonte. Nesse exemplo, eu estou criando um rótulo com fundo preto, fonte branca. Ok? Digitei o PEC para adicionar esse rótulo na janela e o main loop para permitir que a janela fosse exibida. Se vocês implementarem igualzinho ao que eu fiz, vocês vão ter um resultado parecido com isso aqui. A partir de agora, vamos fazer alguns exercícios que vocês vão poder aplicar toda a teoria do tkinter. Tanto poder criar interface gráfica, quanto receber dados, quanto efetuar processamentos. E se vocês quiserem, ainda vocês vão poder configurar a interface gráfica na janela de vocês. Certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Eu quero que vocês criem um programa que leia, a partir de uma interface gráfica, a base e a altura de um retângulo. Após clicar no botão calcular área, um evento deverá calcular, logicamente, a área do retângulo, exibindo o resultado em uma janela de diálogo. Okay? Vocês podem utilizar por base aquele programinha de login e senha que a gente acabou de fazer. Lembre-se, vocês podiam ter respondido isso aqui utilizando o console, mas não tem graça, né? Tem que fazer a partir de uma interfacezinha gráfica. Detalhe, aqui vocês têm que se preocupar. Um campo texto sempre retorna texto. Mas aqui eu tenho que calcular a partir de números. Vocês se lembram que eu fazia lá no input? Para poder converter de texto para float? Eu digitava float e colocava parênteses. É a mesma coisa aqui. Tentem fazer daqui a pouco com a resolução dos exercícios. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem converter. Mas por enquanto, tentem vocês mesmos converter. Vamos lá. Corrigindo, pessoal. Vamos lá. Primeira etapa. O que é que eu tenho que fazer no meu script? Importar o tkinter. Importe tkinter.
Ok? Segunda etapa, eu tenho que fazer o quê? Criar a janela principal. Vou poder criar uma variável aqui chamada janela. Janela recebe do módulo tquinter, ponto tk com T maiúsculo. Logo em seguida eu vou criar os widgets a ser adicionados a essa janela. Primeiro widget, um rótulo que vai pedir para o usuário digitar o quê? A base. Então aqui, ó, rótulo, base, recebe do tquinter. Que função? Label. Entre parênteses eu indico a janela que vai ser adicionada e o texto. Eu posso criar o texto aqui, base. 2 pontos. Logo em seguida eu tenho que fazer o quê? Pack, né? Rótulo base, ponto pack. Lembrando que isso aqui a gente viu na aula passada, não é nenhuma novidade. Beleza? Logo em seguida eu vou criar o campo que vai permitir ao usuário digitar a base. Então aqui eu vou criar o campo base. A partir do tquinter, eu vou acessar o método, a função, qual função? Entry. E esse entry vai ser adicionado na minha janela que eu criei anteriormente. Quer mais? Campo base, ponto, pack. Logo em seguida eu vou criar o rótulo que vai permitir ao usuário digitar vai pedir para o usuário digitar a altura, na verdade, né? Então, rótulo, altura, vai receber do tquinter, outro label. Vou adicionar na janela e o texto vai ser altura, 2 pontos. Vou pegar o rótulo, altura, ponto, pack. Agora eu vou criar o campo que vai permitir ao usuário digitar a altura. Campo, altura, vai receber do tquinter, outro entry. E eu vou adicionar na janela. Vou pegar o campo, altura, ponto, pack. Agora eu vou criar o botão que quando o cara clicar, eu vou calcular a área do retângulo. Botão vai receber do tquinter, ponto, um button. Onde aqui eu vou digitar a janela que eu vou adicionar o botão. E o texto do botão, eu posso botar calcular, por exemplo. Logo em seguida, botão, ponto, pack. Para terminar, pelo menos meu front-end, está faltando o que aqui? Janela, ponto, main, loop. Vamos executar para ver se está tudo ok com a minha interface. Salvei, executei. Pronto, por enquanto eu tenho minha janelinha, o cara vai poder digitar a base, a altura, quando eu clicar em calcular, vou executar um evento. Como eu nem implementei um evento, nem associei o evento ao botão, por enquanto minha janela não faz nada, só apresenta, beleza? Alguma dúvida até aí? Algo de anormal? Foi o que a gente fez no exemplo login e senha, mesma coisa, certo? Deixa eu chegar lá. Vocês já fazem isso. Com input, vai ser a mesma lógica. Então aqui, ó, em cima do botão, eu vou criar um evento def, eu vou chamar essa função de calcular. Pronto, vamos diminuir, resultado. Resultado. O que é que resultado vai fazer? Ele vai calcular a área, né? Então, a área recebe. Eu preciso pegar o que ele digitou no campo base, não é verdade? Eu vou usar que sintaxe? Campo base ponto get, né? Campo base ponto get. Mas aqui eu tenho um problema. O get
por me retornar o resultado literal do campo, como é que eu vou pegar um texto e me envolver ele num cálculo de multiplicação? Não vai dar certo. Antes eu preciso dizer para o Python que esse dado textual precisa ser convertido para float. Porque uma base pode ser quebrada, uma altura também. Como é que eu converto um texto para float? Eu vou seguir a mesma lógica que eu fazia lá no input. Um input também sempre me retorna texto, né? Então, quando eu queria receber um número do usuário, o que é que eu fazia? Floating, e entre parênteses eu digitava o input. Para poder converter o get para float, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que campo base.get fique dentro da função float. Então, aqui o que é que vai acontecer? Ele vai pegar o que o cara digitou no campo base e vai converter para float. A mesma lógica serve para inteiro. No lugar de float, eu digitaria int. Ok? Base vezes. Aí, de novo, float. E entre parênteses eu vou digitar o quê? Campo altura ponto get. Pego o que o cara digitou no campo altura, converto para float. Agora eu posso multiplicar, porque agora eu não estou trabalhando com texto, estou trabalhando com números. Eles podem ser multiplicados. Logo em seguida, eu posso exibir o resultado em uma janelinha de diálogo. Certo? Então vamos lá. Para utilizar uma janelinha de diálogo, eu vou usar o tquinter.messagebox.showinfo. Vamos continuar usando o showinfo. Entre parênteses eu tenho dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o título da janela. Vamos colocar aqui resultado, vírgula. No segundo, eu vou botar área é igual a mais. Aqui tem outro detalhe. A área é de que tipo? Não é float? Mas quando eu estou usando esse operador aqui, mais, para ligar textos, eu não posso ligar um texto com um float. Nem ligar um texto com um int. Eu não converti de texto para número para poder multiplicar. Para poder exibir na janela, eu preciso fazer o processo inverso. Eu preciso pegar um número e converter para texto. Para que eu possa exibir o resultado na janelinha. Para converter para inteiro, eu uso int. Para converter para float, eu uso float. Para converter para texto, eu vou usar o comando str, que é string em inglês. E aqui entre parênteses eu vou botar o dado a ser convertido. Nesse caso é quem? A área. Agora sim, criado o evento, eu preciso associar o evento ao botão. Para que quando o cara clicar no botão, o evento seja executado. Então eu vou chegar aqui no botão, vou acessar a janela com texto calcular, vírgula, qual é a instrução que eu digito para poder implementar um evento em um widget. Comment, né? Então aqui, ó, comment vai ser igual ao nome do meu evento, que aqui no meu código eu chamei de resultado. Então aqui eu vou digitar resultado. Vamos salvar, vamos executar. 2. A área é